Salut tout le monde! Vamos começar mais uma aula de francês. Nessa aula aqui eu vou passar um truque para vocês conjugarem 90% dos verbos em francês. Na verdade, não é um truque, né? Eu vou passar realmente como é que funcionam os verbos. Em francês, a gente tem um grupão de verbos que são os verbos de uma base fonética. Vocês vão ver por aí algumas classificações diferentes, como os verbos do primeiro grupo, do segundo grupo ou do terceiro grupo. E eu não gosto muito dessa classificação porque ela não faz muito sentido na prática. Então eu vou tentar passar para vocês uma técnica, né, um outro lado, uma outra visão para conseguir conjugar os verbos em francês que, ao meu ver, faz um pouco mais de sentido, tem um pouco mais de lógica. Vamos lá, vamos começar. Bora lá então começar essa aula para falar dos verbos em francês. Bom, queria primeiro falar para vocês que eu estou passando a conjugação dos verbos terminados em ER que tem verbos de uma base só fonética. Os verbos em ER, normalmente as pessoas dizem que eles são os verbos do primeiro grupo, eu prefiro dizer que eles têm uma base fonética. Então toda essa separação aqui das conjugações verbais que a gente vai fazer é se baseando sobre a fonética, é se baseando na fonética, e não vai ser difícil, vai ser super simples, e é por isso que eu acho que esse é o jeito que faz mais sentido de ensinar os verbos em ER. Vamos começar pelo verbo parler, que é falar. Repitam comigo. Parle, parle. Para descobrir a base do verbo, basta você eliminar o ER e o que sobrar é o que eu estou chamando de base, é o que eu estou chamando de raiz. Vamos ver o que acontece na prática com essa raiz, com essa base, quando a gente conjuga o verbo. Je parle, tu parles, il, elle, on parle, nous parle, vous parle, il, elle parle. Então eu pronunciei somente a base, somente a raiz, que eu copiei e colei para todas as conjugações, para todos os sujeitos, todo o singular e todo o plural. Então vejo que é isso que eu estou chamando de verbo de uma base. Significa que você vai pegar o verbo no infinitivo, vai tirar o ER, o que sobrar é a única base que você repete para todas as conjugações. Para formar um verbo, a gente precisa da base ou da raiz e da terminação. Aí a gente vai adicionar a terminação em cada um desses verbos. O que é a terminação? É o que mostra para a gente que aquele verbo está conjugado com aquele sujeito. Então, eu falo, em português é o, eu falo, coloca o no fim. Você falar, coloca a, você falar, coloca a no fim. Então, vamos aí ver as terminações. Peguei a base, que é parla, vou adicionar as terminações. Je parle, então eu adiciono a letra E. Tu parles, adiciono as letras ES. Il parle, elle parle, on parle, adiciono a letra E. Nous parlons, adiciono as letras ONS. Vous parlez, adiciono as letras EZ. Il parle, elle parle, adiciono as letras ENT. Vocês perceberam que a pronúncia que eu tinha falado ali atrás, só onde eu li a base, né, eu li a base só para todos, mudou só em duas pessoas aqui? O que isso significa? Eu só pronunciei as terminações ONS e EZ. Então eu falei nous parlons, vous parlez, mas o restante, como é que eu falei? Parla, 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 parla. Significa que essas terminações aqui, elas são mudas. Você escreve, mas você não lê. E é por isso que eu acho que é tão fácil entender os verbos em ER dessa perspectiva. Porque qualquer verbo que você tiver terminado em ER, você tira o ER e olha, o que sobrou é parle. Então você já sabe conjugar. Je parle, tu parles, il parle, elle parle, on parle. E no plural, il parle, elle parle. Só o nous e o vous que vão ficar, então, no parlons, vous parlez, em que a gente vai ler as terminações on e e.
Foneticamente falando, fica desse jeito então. Je parle, tu parles, il, elle, on parle, e il parle, elle parle. Então, 4 pessoas, a primeira pessoa do singular, a segunda pessoa do singular, a terceira pessoa do singular, então je, tu, il, elle, on, e a terceira pessoa do plural, que é o il, elle, plural, a gente pronuncia do mesmo jeito. No nu e no vu, eu vou pronunciar diferente. Então, observem aí que a gente tem pronúncias idênticas, de prononciation identique, e que a gente está pronunciando, na verdade, somente a base. Então, é nisso que eu quero que vocês pensem quando eu falo verbo de uma base. Eu falo só a base. Peguei ali, tirei o ER, é isso que eu falo, é a base. Ele só tem uma base, então é isso que eu falo para pronunciar. O nu e o vu fica no parlons. Então aí são 2 sílabas, né? No parlons, vou falar a terminação. Vous parlez, vou falar a terminação também. Vamos repetir? Je parle, tu parles, il parle, elle parle, on parle. Nous parlons, vous parlez, il parle, elle parle. Très bien. On continue. Lembrem-se sempre que essas terminações, então, são mudas. Eu não vou ler, eu escrevo, sim, E, ES, E, ENT. Vocês precisam se lembrar que a terminação é E, ES, E, ENT. Não é porque a gente não fala que a gente não vai ter que escrever. Vocês vão ter que saber escrever para conseguir diferenciar eu falo de você fala, mas você não vai pronunciar. Então, na pronúncia, mais fácil, mais simples. Na escrita, lembrem-se aí de anotar, fazer uma tabelinha. Terminações dos verbos em ER de uma base. E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Vamos conjugar o verbo habiter. O verbo habiter, ele começa com H, então é como se ele começasse com A, porque esse H é mudo, não falo. Então ele começa com vogal, começa com som de vogal. O que eu tenho que fazer nesse sentido? Assim como lá para o verbo avoir, que a gente punha J apóstrofe, aqui também o je vai sofrer essa alteração, vai perder o E e ganhar o apóstrofe para se juntar e virar j'habite. Mas vamos começar o passo a passo do começo. Vamos identificar a base, a raiz do verbo habiter. Você vai tirar o ER, tirando o ER, o que sobrar é habite. Aí você lê tudo. É igual você lê o parle até o L, você lê até o T. Habite. Se é habite, você já sabe pronunciar. Como é que fica? J'habite, tu habites, il habite, elle habite, on habite. O nu, a base é habite, mas você já sabe que você vai adicionar o ONS. O vu é habite, mas você sabe que você vai adicionar o EZ. E o il, elle, habite. Ils habitent, elles habitent. Colocando as terminações, fica assim. J'habite, repitam aí. Tu habites, il habite, elle habite, on habite. Nous habitons, vous habitez, ils habitent, elles habitent. Lembrando que essas terminações são mudas, então foneticamente, como é que vai ficar? J'habite, então você está falando só até o T. Tu habites, só até o T. Il habite, elle habite, on habite, só até o T, idêntico. Ils habitent, elles habitent. Percebam que aí está entrando um som a mais. Ils habitent, elles habitent. Da onde está vindo esse som? Desse S final aqui. Ils habitent. E aí vai ser isso que vai diferenciar. E não a terminação. Vai ser isso que vai diferenciar o singular do plural. Il habite, singular. Ils habitent, plural. Elle habite, singular. Elles habitent, plural. O nu e o vu vão ter as pronúncias diferentes. Então, isso aqui, essas 4 pessoas têm a mesma pronúncia. A gente pronuncia somente a base, lembrando para vocês que a base é o verbo sem o ER. Quando eu colocar o nu, nous habitons, ouçam um Z aqui, nous habitons, vous habitez.
todo verbo começado com som de vogal vai ter essa ligação. Igual nous avons, vous avez, que é o do avoir. Nous habitons, vous habitez, ils habitent, elles habitent. Resumindo, então, os verbos de uma base fonética, você pega o infinitivo e tira o ER para descobrir a base. O je, o tu, o il, o elle, o il e o elle plural têm a mesma pronunciação. E as terminações são e, es, e ant. E elas são mudas. Você escreve, mas não lê, porque você está pronunciando só a base fonética. E o terceiro ponto, no nu e no vu, a gente precisa pronunciar a terminação on e e. Você vai falar aqui on e e. Então, não lê o N, não lê o S, fala só on. Não lê o Z, fala só e. Vamos fazer um exercício? Vou colocar algumas frases aqui, na verdade, algumas perguntas, e eu quero que você responda como no exemplo. Então, o exemplo aqui é o seguinte. Vous parlez français? Você responde se sim ou não. Je parle français. Je ne parle pas français. Então, você pode responder oralmente e depois você responde escrevendo, praticando aí tanto a fala quanto a escrita. Vamos começar. Primeira pergunta. Vous fumez? Fumez des cigarettes. Você fuma? Letra B. Vous mangez beaucoup? Você come muito? Lettre C. Vous aimez les animaux? Lettre D. Vous regardez beaucoup la télévision? Então, você assiste muito a televisão? E lettre E. Vous voyagez beaucoup? Você viaja muito? Para quem não conseguiu ir respondendo enquanto eu fui fazendo, lembra que você vai tirar o ER, você vai pronunciar só a base. Qual é a base, então, do fumer? Tirando a terminação, que é a única terminação que é pronunciada, é a do on e a do e. A do nu e a do vu. Então, eu tiro o EZ, o que fica? Fume. Então, você vai responder je fume, je ne fume pas. Vous mangez. Qual é a base aqui? Tirei o EZ. Mange. Je mange. Je ne mange pas. Vous aimez. Qual é a base aqui? Tiro o EZ. Aime. J'aime. Je n'aime pas. E a letra D. Vous regardez. Qual é a base? Regarde. Je regarde. Je ne regarde pas. Vous voyagez. Qual é a base? Je voyage. Je ne voyage pas. Vamos ver por escrito como é que fica isso. Então, a primeira, letra A. Vous fumez? Je fume, terminação E. Je ne fume pas. Lembrando que a negação abraça o verbo. Dois elementos abraçando o verbo. Letra B. Vous mangez beaucoup? Je mange beaucoup. Je ne mange pas beaucoup. Lettre C. Vous aimez les animaux? J'aime les animaux. Je n'aime pas les animaux. Por que tem que colocar o apóstrofe? Verbo começado com vogal. Aimer. J'aime, je n'aime pas. Letra D. Vous regardez beaucoup la télé? Je regarde beaucoup la télé. Je ne regarde pas beaucoup la télé. E a última. Vous voyagez beaucoup? Je voyage beaucoup. Je ne voyage pas beaucoup. Agradeço a todo mundo que ficou até aqui, que conseguiu fazer o exercício. Parabéns! Se ficou com alguma dúvida, né, me manda aqui nos comentários. E não se esqueça de fazer os exercícios do material de apoio que está aqui embaixo. Merci e a gente se vê na próxima aula. Salut!